Olha que interessante esse artigo aqui traz pra gente, né? Esse artigo aqui traz a variação da aplicação de força na barra do supino ao longo do movimento. Mas isso aqui vale para qualquer exercício, na verdade isso aqui vale para qualquer tarefa, porque isso aqui é uma lei física, né? Força igual a massa vezes aceleração, o básico lá de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, se eu quero empurrar alguma coisa e eu quero acelerar isso, acelerar eu quero o quê? Aplicar uma velocidade. Se ele está parado e eu quero iniciar um movimento, eu sou obrigado a acelerar. Se ele está andando e eu quero empurrar mais rápido, eu sou obrigado a aplicar uma aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Quanto mais aceleração eu quero aplicar, quanto mais rápido eu quero fazer, quanto mais rápido eu quero empurrar, mais força obrigatoriamente eu tenho que aplicar, beleza? Só que a gente entende que quando o movimento já está ocorrendo, a tendência natural dele é se manter em movimento, né? Obviamente, isso é um cenário à parte, mas a gente encontra algo parecido no mundo real. Então, se eu estou fazendo um movimento, empurrando alguma coisa em uma velocidade constante, eu não estou acelerando ela, ela está lá. Eu estou empurrando um carro na rua, estou rebocando um carro ali, estou empurrando um carro que enguiçou. Ele está sendo empurrado a 5 km por hora, eu vou estar aplicando uma força ali, eu não preciso aplicar mais ou menos força. A mesma força que eu estou aplicando ali pode ser mantida e ele vai sendo empurrado com a mesma velocidade. Então, se eu não alterar a aceleração, a força que eu aplico pode se manter igual. Isso ocorre dentro do exercício. Na verdade, isso ocorreria em todos os exercícios em que o movimento seria controlado numa velocidade constante. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou fazer uma flexão de cotovelo, eu subo a barra, eu desço a barra, beleza? Conforme eu estou subindo a barra aqui, a força que eu aplico na barra vai ser a mesma força que a barra aplica em mim. Eu mantenho essa força, eu iniciei o movimento, eu faço a mesma força na barra aqui para cima. Eu vou iniciar o movimento para baixo, eu continuo aplicando a mesma força, beleza? Se eu quisesse movimentar mais rápido, eu teria que ir aplicando mais força ainda, que aí eu acelero esse movimento. Mas o que a gente tem dentro dos exercícios da musculação, inclusive o supino, é que a força que a gente aplica na barra, ou no aparelho ali, se for um movimento controlado, ela vai ser a mesma que a barra aplica na gente, né? Que a resistência aplica na gente, exceto na variação de fases. Por que exceto na variação de fases? Porque se eu quero iniciar um movimento, eu preciso acelerar. Acelerei e iniciei. Então eu tenho que aplicar mais força do que a barra aplica em mim. Beleza? A barra está aplicando uma força, eu aplico mais força e aí eu consigo começar um movimento. Quando chega aqui em cima, para eu iniciar um outro movimento, eu vou ter que desacelerar. Agora ele está vindo para cá para cima, eu tenho que desacelerar, frear e deixar acelerar para o outro lado. O que eu faço? Aplico menos força. Se eu estou nessa posição e aplico menos força, eu começo o movimento para baixo. Se eu estou em pé, aplico menos força no meu pé, eu vou cair. Se eu aplicar mais força, eu vou subir. Beleza? No supino é a mesma coisa. Perceba que o único ponto, aqui eu tenho 100% da força-peso do supino, tá? Esse gráfico mostra pra gente a aplicação de força do supino ao longo da fase excêntrica e da fase concêntrica. Perceba como a linha se mantém próxima ao 100%. A mesma força que a barra aplica na gente, a gente aplica na barra. Só vai variar na transição de fases. Da excêntrica para concêntrica, essa força tem que aumentar. Ela chega a 125%. Então imagina que eu tenho uma carga no supino. Quando eu vou fazer a transição de fases, a força que eu sou obrigado a aplicar ela é muito maior do que a carga que a gente segura ali a fase na excêntrica ou faz durante a concêntrica. E quando chega no final da concêntrica, eu tenho que aliviar. Eu aplico menos força e aí eu inicio a fase excêntrica, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é um conceito de força ali, força igual a massa vezes aceleração, igual todo mundo conhece. Só que quando a gente pensa em movimentos angulares, beleza? Que são os movimentos articulares, a gente sai da força e pensa em torque. E aí torque não é só torque igual a força vezes distância, igual a maioria aqui conhece, né? Existe outra fórmula para o torque. Torque é igual a inércia vezes aceleração angular, que é basicamente isso que eu falei aqui para força igual a massa vezes aceleração, mesma coisa para o torque. Torque é igual a inércia vezes aceleração angular. A inércia vai depender da massa e da distância da massa até o raio, né? Da distância da massa até o eixo articular, mas é a mesma coisa. Então, se eu estou fazendo a fase excêntrica do supino, eu estou aplicando a mesma força, eu estou aplicando o mesmo torque articular. Quando eu vou começar o movimento, eu tenho que aplicar mais torque. Então, entendo que, analisando isso e aplicando isso no supino, entendo o que ele oferece para a gente. Um movimento que aqui é muito fácil, né, porque praticamente não tem torque, eu consigo segurar essa carga aqui com tranquilidade. Quando eu vou fazendo a fase excêntrica, eu vou tendo que ter mais torque articular, beleza? Eu tenho que aplicar a mesma força na barra, mas eu tenho que produzir mais torque para aplicar essa mesma força na barra, justamente porque aqui é a posição de maior torque, tá bom? Então aqui eu tenho maior torque articular. Eu conseguiria segurar essa barra aqui produzindo um certo torque. Se eu quero fazer a excêntrica para a concêntrica, eu tenho que produzir mais torque ainda, beleza? No supino, essa posição já é a posição de mais torque. O pico de torque ocorre aqui. E no supino com a barra, como a gente viu, esse maior torque ocorre com o músculo bem alongado. Então olha o que a gente encontra dentro do supino, né? Um cenário em que,
possibilita grande carga, o supino com barra principalmente, possibilita grande carga, porque ele permite a inclusão do trabalho desse cotovelo, né, para facilitar o movimento, então tem uma carga muito grande. Ele, por ter uma força inclinada, tem um pico de torque com o braço mais abduzido do que os 0 graus, aqui, do que o neutro, e além disso, ele tem esse pico de torque na transição de fases. Então, o que já seria difícil só de segurar, se torna mais difícil ainda, exige muito mais do nosso músculo para fazer essa transição. Então, quando a gente olha para o supino de forma mecânica assim, a gente entende que possivelmente esse cenário que eu acabei de passar para vocês, ele seja esse mecanismo que permita, dentro das condições que o praticante tiver, permita que ocorra e provoque esse rompimento, né? Porque, como eu comentei do elástico, tem uma baita carga, num baita estiramento, exigindo do músculo nessa condição, principalmente das fibras inferiores, que seria onde se inicia esse tipo de lesão. Legal. E o que a gente faz a partir disso, né? Como é que a gente se previne disso? A gente para de prescrever o supino? Ninguém usa mais o supino reto porque pode lesionar o nosso aluno? Não. A gente pode usar alguns conceitos para driblar esse mecanismo. Por exemplo, se a carga, a quantidade de torque seria um ponto para se ter atenção, eu posso evitar a prescrição, não é proibir ou cortar, é evitar, dependendo dos casos, a prescrição de um supino para um RM, a prescrição de um supino excêntrico, ou seja, para a fase excêntrica eu tenho uma carga supramáxima da concêntrica. Então, se eu vou prescrever um supino para o nosso aluno ali, tradicional de, sei lá, 50 quilos, a fase excêntrica provavelmente ele consegue fazer com 60, talvez até com 70. Então, pro supino, eu posso pensar em evitar esse tipo de prescrição. Um RM, que é muita carga, excêntrico, que é muita carga. Eu posso pedir para o meu aluno, se ele vai treinar pesado o supino, ele fazer repetições mais lentas. Por quê? Porque a repetição acelerada, se eu fazer um movimento, eu vou descer rápido e subir rápido, o que eu obrigo o meu corpo a fazer? Para descer rápido e subir rápido, eu tenho que acelerar num espaço de tempo menor. Então eu tenho que acelerar mais. Se eu tenho que acelerar mais, eu sou obrigado a produzir mais torque ainda. Beleza? Eu sei que vai ter o pensamento, provavelmente, de que, pô, se eu desço rápido e subo rápido, eu consigo fazer mais fácil, né? Tem o ciclo alongamento e cortamento, a gente entra mais tensão passiva, perfeito. Mas será que esse fazer mais fácil, ele pode ser mais fácil só de forma ativa? A gente está ainda assim exigindo de uma tensão mecânica no músculo muito maior, porque é o que o mais rápido existe. A diferença é que essa tensão mecânica ocorre por componentes passivos primariamente. Mas a gente pode prescrever um supino, quando feito pesado, com repetições mais lentas, né? Não deixar o aluno quicar a barra no peito lá embaixo para trazer para cima, né? O kick de encostar pode ajudar? Pode. Mas estou falando no sentido de não deixar descer rápido e para subir rápido. A gente pode evitar uma amplitude tão grande se eu estiver usando carga alta, então não precisa bater a barra no peito, pode ficar uns 3 dedos, 4 dedos, sem chegar nessa condição de baita alongamento, onde tem um pico de torque do movimento. Eu posso optar por diferentes tipos de supino. Por quê? Aqui está com um asterisco porque eu acho que perde o objetivo, né? Você está passando um supino com barra por um motivo. Então, se eu jogar um supino reto com barra num supino inclinado, perde um pouco a característica do exercício. Se eu jogo no halter, perde um pouco a característica do exercício também. Mas eles estão aqui porque o supino inclinado, justamente, quando eu faço o movimento aqui de abdução horizontal, eu tenho uma variação de comprimento do meu peitoral. Se eu inclino esse supino, e agora eu faria aqui um supino inclinado, percebe como eu estou adicionando um componente de adução do ombro? Eu estou fazendo uma abdução horizontal ainda, na fase excêntrica, mas na fase concêntrica ele está misturado com uma adução, né? Porque é um movimento na diagonal. E essa adução pode ajudar as fibras inferiores não variarem tanto de comprimento, não se alongarem tanto. Se eu fosse fazer um supino declinado, por exemplo, eu faria a abdução misturada, a abdução horizontal combinada com a abdução do ombro. Então eu desceria aqui num supino declinado. Isso aqui, teoricamente, alongaria mais ainda as fibras inferiores, que são adutoras e extensoras. Então se eu parto para um supino inclinado, eu posso ajudar nessa variação. Eu posso variar menos de comprimento, eu posso alongar menos essas fibras mais inferiores. Mas, como eu falei, perde um pouco a característica. Eu ficaria dentro desses 3 pontos que podem ajudar a prevenir, nesse caso, de lesão de peitoral maior. Não que não deve fazer supino pesado, não que não deve fazer supino reto, mas aqui estão os pontos para se atentar apenas, beleza?